quero ler todos vocês uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 8. Que é conhecida como a parábola da dracma perdida. Amém. E eu vou estar fazendo a leitura aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 8, diz assim: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sim? Bom, a passagem aqui é uma passagem que ela está numa série de 3 parábolas. Alguém já intitulou essas 3 parábolas como as parábolas da graça. Jesus ele está contando essa história para um grupo de pessoas. Ele está, aliás, reunido com um grupo de pessoas, e aí chega, naquele exato momento, os líderes religiosos e começam a questionar Jesus por que ele estava junto de pessoas com uma fama, considerada como má índole, considerada como pecadores. E aí Jesus começa a contar 3 histórias. Uma história é a história da ovelha perdida, a outra é a da dracma, ou da moeda perdida, e a última é a parábola do filho pródigo. Todas elas têm a finalidade de falar sobre como Deus ama pessoas, como Deus se importa com a vida das pessoas. Aquilo que para muitos pode não ter valor, para Deus tem um enorme valor. E a parábola da dracma perdida, ela fala muito sobre isso, porque ela fala de uma mulher que ela tinha 10 dracmas, né? Dracma era uma moeda que era o pagamento da jornada de um trabalhador. Então, uma pessoa trabalhava, vamos supor, das 5 da manhã às 5 horas da tarde, e ela tinha como pagamento uma dracma como essa, uma moeda como essa. Então, provavelmente, na história que Jesus conta, possivelmente ele está falando de uma mulher pobre, de uma mulher trabalhadora, e que essas dracmas, elas foram o resultado das suas economias. E em um determinado momento ela perde uma dessas moedas, ou seja, ela perde a 10ª parte do que ela tinha. E embora ela tenha ficado com 9, ela considerou extremamente importante procurar essa que havia se perdido. E aí ela começa a varrer a casa, ela acende uma candeia, uma espécie de um lampião, para procurar as casas. Naquela época eram casas um pouco escuras, normalmente só tinha uma janela, principalmente as casas das pessoas mais humildes, só tinha uma pequena janela, e o chão era um chão normalmente de terra. Então imagine, uma moeda cair num chão de terra, ela teria que não só iluminar, como começar a varrer para ver se ela conseguia encontrar debaixo daquele pó, debaixo daquela poeira da terra ali, que ela poderia estar meio que coberta pela poeira. E ela se lança numa busca incansável para encontrar essa moeda. Alguns historiadores dizem que provavelmente essa história também poderia se referir a uma espécie de arco que as mulheres elas usavam quando elas estavam noivas. Elas tinham um arco de cabeça que era adornado
ornamentado com essas 10 moedas. E isso indicava que ela estava pronta para o noivado, né? E perder uma peça desse arco seria algo muito preocupante na vida dela. Então ela se lança, não sabemos a realidade do porquê, mas ela se lança numa busca incansável para encontrar aquela moeda. Jesus ele utiliza-se dessa história para falar que a alegria dela é a mesma alegria dos anjos no céu quando algum pecador se arrepende, quando uma pessoa que estava distante de Deus, que estava fora da vontade de Deus, que estava fora desse alinhamento do céu com a terra, se conecta novamente a Deus, se encontra novamente com Deus. Mas é interessante notar uma coisa, que Jesus ele está aplicando essa história, e nós, muitas vezes, nas igrejas, no decorrer do século, lemos muito essa história pensando apenas na pessoa que está do lado de fora, na pessoa que não conhece a Cristo, na pessoa que precisa receber o Evangelho. Mas se você prestar atenção, a dracma se perdeu dentro da casa. Ela não se perdeu do lado de fora. Diferente da primeira parábola que Jesus conta, a ovelha se perdeu lá fora. Ela se perdeu fora do redil, fora do rebanho, fora do aprisco. A tal ponto que na primeira história ele fala que o pastor ele deixa as 99 no aprisco, seguras, guardadas, protegidas, e se lança à busca lá fora daquela que se perdeu. Mas a segunda história, ele não fala que a mulher perdeu do lado de fora da casa. Ele fala que a dracma foi perdida dentro da casa. E isso, então, pode nos Pastor, levar... Oi? aqui, só mais ou menos assim, né? Era as moedas, as mulheres beduínas, mais ou menos Exatamente. assim, né? É um dos modelos que elas usavam, né? E Isso. era precioso, né? Exato. Era um ornamento muito importante, principalmente para as noivas. E aí você vai perceber uma coisa, que o Senhor, ele está preocupado com aquele que se perde do lado de fora, e a primeira parábola fala sobre isso. E mais a segunda parábola fala que Deus também está à procura daqueles que se perderam do lado de dentro, daqueles que mesmo estando na casa de Deus, que mesmo estando servindo a Deus, podem estar perdidos, podem ter se perdido no meio do caminho, podem ter se decepcionado, podem ter entrado num estado de frieza, de mornidão espiritual, podem ter passado por situações que nesse exato momento estão fazendo com que elas infelizmente estejam apenas de corpo presente, mas já perderam a vitalidade, já perderam o vigor, já perderam a alegria. Essa parábola nos fala que o Pai está à procura daquele que se perdeu. Ele está à procura daquele que está coberto pela poeira. Assim como essa dracma, ela estava em algum canto daquela casa, coberto por uma poeira que a dona ela teve que varrer a casa para achá-la. Muitas vezes a poeira do sofrimento, a poeira das perseguições, a poeira das injustiças, a poeira das tentações, a poeira das crises existenciais, elas sobrevêm sobre nossas vidas. E mesmo amando ao Senhor, mesmo servindo ao Senhor, essa poeira muitas vezes nos cobre. E quando ela nos cobre, ela ofusca o brilho que existe em nós. Ela nos desconecta
da vida, nos desconecta da beleza, porque se aquela moeda ela pertencia a uma tiara como essa, ela tornou aquela conexão incompleta, tornou aquele adorno incompleto, tornou a noiva ela ficou agora necessitada, a noiva perdeu algo importante, a noiva ficou incompleta. E eu sei que na caminhada, na nossa caminhada, nós passamos, ou estamos passando, ou passaremos na nossa vida cristã por situações dificílimas, situações que muitas vezes farão com que as nossas esperanças elas comecem a desvanecer, farão com que muitas vezes o amor que a gente tinha no início, a chama que era uma chama viva e acesa no início, comece a se apagar no decorrer do tempo. Mas eu quero falar a você nessa noite que o Senhor ainda está buscando desesperadamente. Ele está se lançando dia após dia numa busca incansável pela sua e pela minha vida. Aleluia. O Senhor todos os dias está a nos procurar, iluminando, lançando luz por meio da sua palavra, limpando por meio do seu Espírito, a fim de nos colocar novamente no lugar que Ele nos escolheu para que nós estivéssemos. No lugar onde seremos o lugar de ornamento, no lugar aonde Ele nos escolheu para estarmos, atrelados à noiva, conectados à noiva, sendo a beleza da noiva. Então eu quero convidar você nessa noite, a se permitir ser abraçado por esse amor, ser alcançado por esse amor, permitir que esse amor venha com a sua luz nos recônditos mais escuros da sua alma e passe a iluminar, para que você possa ver que o Senhor tem um caminho novo sobre a sua vida, que o Senhor tem uma história nova a construir sobre a sua vida, que o Senhor tem uma realidade, um tempo novo para você. Deixe que a sua palavra, que a ação do seu Espírito venha varrer tudo aquilo que colocou pó sobre a sua vida, tudo aquilo que tirou o seu brilho, que tirou a sua visão. Permite-se experimentar um novo tempo, porque você é o filho e a filha amada em quem o Pai se alegra. Você faz parte de um projeto, de um propósito que começou na eternidade, antes que houvesse mundo, antes que você existisse. E Deus não descansará enquanto não tiver você atrelado em seus braços, experimentando o seu amor, a sua bondade, a sua cura e toda a restauração que Ele tem sobre a sua vida. Amém?